Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias lá em Deuteronômio capítulo 14. Nós vamos prosseguir com a nossa série Deus Cuida de Nós. E hoje o título do sermão é Alegrem-se diante do Senhor. E talvez alguns de vocês hoje, quando forem para casa, vão falar muito mal deste pastor que vai pregar a vocês, por causa de alguns assuntos que vão brotar no meio desse sermão. Mas se vocês falarem mal de mim, eu espero que o Espírito Santo constranja o coração e vocês entendam que é palavra de Deus, está aqui e é para ser pregado. Eu vou ler do versículo 22 até o final do capítulo, versículo 29, mas eu vou me ater em termos de exposição ao versículo 26, tá bom? Estou lendo na Nova Versão Internacional. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Palavra do Senhor. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta, lida, e que está em vias de ser exposta à nossa mente e ao nosso coração. O nosso pedido é que o Senhor nos eduque no Senhor, na palavra, e que o Senhor nos conduza à maturidade, hoje maior do que a de ontem, na Tua santa e bendita presença. A Tua palavra, que é inerrante e é suficiente para nós, que ela mesma conduza a nossa consciência, e que nós sejamos assim fartos da Tua bondade nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os capítulos 14 e 15 do livro de Deuteronômio mostram vários aspectos diferentes, pelos quais os israelitas demonstravam publicamente a sua dependência e a sua relação direta em termos de pacto com Jeová, Yahvé, o Deus revelado na Escritura, que era o Deus nacional de Israel e que é o nosso Deus, é o mesmo Senhor. Isso demonstrava claramente a percepção que eles tinham enquanto povo, de um povo escolhido, no sentido de que os hebreus não podiam fazer algumas coisas e tinham que fazer outras. Por exemplo, eles não podiam se lamentar quando alguém morresse como os pagãos faziam. Havia uma instrução própria para os hebreus. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus, não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. É assim que começa o capítulo 14. Era uma instrução prática. E aí nós vamos ver, a partir do versículo 1, que o capítulo 14, ele é essencialmente prático. Leis a respeito disso tudo já haviam sido dadas, promulgadas, escritas, proferidas. Moisés já tinha dado todas essas leis, só que, como eu falei no sermão passado, os hebreus agora estão se aproximando do final da sua peregrinação pelo deserto, e o Senhor está fazendo uma espécie de estágio
para que eles entrem na terra da promessa sabendo o que tem que fazer. Eles tinham tudo guardado na academia deles. Ao longo dos anos de deserto, foram recebendo informações. Agora eles tinham que fazer um estágio. E esse estágio era prático, porque ao entrar na terra, a manutenção, primeiro a conquista e depois a manutenção da terra, dependiam de os hebreus saberem fazer o que tinham que fazer na presença de Deus e não se desviarem das orientações explícitas do Senhor. E é isso que nós vamos ver nesses dois capítulos, o 14 e o 15. Eles precisavam observar leis severas relativas aos alimentos, o que vem desde Levítico, capítulo 11. Eles precisavam juntar seus dízimos da maneira correta e entregá-los no tempo certo, do jeito certo, no lugar certo. Era tudo prescrito. E agora, Moisés estava nesse discurso, lembrando ao povo o que eles tinham que fazer. Eles tinham determinadas porções do seu dízimo a serem entregues anualmente, outras porções a serem entregues trienalmente, a cada 3 anos. É um povo agrário, é um povo que dependia da colheita, não era um povo que ganhava salário todo mês, como eu espero que você ganhe, né? Espero que você esteja empregado. E se você estiver empregado, você sabe que num período sistemático de tempo você recebe seu salário. Agora, você imagine se você recebesse seu salário de ano em ano. O que você ia fazer? Você ia separar o seu dízimo de ano em ano. É isso que Deus está dizendo para os hebreus. Vocês vão colher? Então separem o dízimo daquilo que vocês colherem. Vocês são um povo agrário, rural, e vão depender daquilo que a natureza vai dar a vocês a partir do esforço, do trabalho e da bênção que eu vou dar a vocês. E é para isso que Deus está preparando aquele povo. Eles precisavam observar um ano especial, o ano sabático. No ano sabático, inclusive, os servos, os escravos tinham que ser libertados, não podem continuar sendo escravos. A cada 7 anos sabáticos vinham um grande período sabático de 50 e 50 anos, em que muita coisa era remida, era posta em liberdade, contratos eram finalizados, escravos eram soltos, compromissos eram pontualmente concluídos, e Deus com isso ia promovendo também a justiça social no meio da sua igreja. Não precisamos chegar ao século XIX, não precisamos ideologizar o texto bíblico. O Senhor já sabe como cuidar daqueles que lhes são caros e prezados, daqueles que foram lavados e remidos ao pé da cruz do Senhor pelo derramar do seu sangue, no seu ato vicário. O Senhor cuida dos seus filhos, Ele tem o modelo de cuidado dos seus filhos. Então tudo isso começa a acontecer aqui nesse capítulo. Eu vou apenas mencionar para vocês aqui a divisão. Até o versículo 21, as instruções são a respeito dos rituais fúnebres, versículos 1 e 2. É tudo prático, tá? Versículos 3 a 8, instruções a respeito dos animais puros e impuros. Deus foi tão minucioso que nos versículos 9 e 10 ele deu instruções sobre peixes puros e impuros. E nos versículos de 11 a 20, aves puras e impuras. Deus foi profundamente minucioso nas suas instruções. Lá no versículo 21, no comecinho, tem uma instrução especial de Deus, proibindo o povo de Israel de comer animais que fossem encontrados mortos. Esse é um cuidado especial de Deus. Você não sabe o que é que matou aquele bicho, você não sabe se foi um animal peçonhento que matou, e você vai comer aquele bicho morto, parece que está bom e você vai morrer. Então era uma instrução da parte de Deus também para a preservação dos filhos de Israel. E na segunda parte desse mesmo versículo 21, tem um cuidado moral que é colocado: não vá cozinhar um bichinho no leite da sua própria mãe. Ou seja, não pegue um novilho, um bezerrinho, algum bicho, e na hora de fazer o cozimento eles deviam ter algum quitute especial que cozinhava alguma coisa no leite, né? Um estrogonofe daquele tempo, não sei como é que era, mas não valia pegar o bichinho e cozinhar no leite da própria mãe. Tem uma carga moral, ética, que está estabelecida aqui também para o cuidado didático do povo de Deus. Até que nós chegamos a esse trecho que eu li, do 22 ao 27, quando Deus resolve lembrar mais uma vez
aos seus filhos que um dos cuidados que eles precisavam ter era com o seu coração, em tudo que dissesse respeito à parte financeira da sua vida nacional, pessoal e familiar. E é aqui que nós vamos entrar. Eu falei que depois do sermão de hoje alguém ia falar mal de mim, né? Então vamos ver. Espero que não seja ninguém daqui, que seja alguém que nos assista depois por meio eletrônico. Mas esse trecho entre os versículos 22 e 29 traz orientações, são muito objetivas para aqueles que realmente querem ser abençoados pelo Senhor. E por favor, vocês me conhecem, eu estou aqui há mais de 3 anos, há 4 anos aqui nessa igreja. Vocês me conhecem a minha doutrina, eu não estou fazendo, eu já falo antes logo, não estou fazendo nenhum tipo de aproximação semântica, ideológica, exegética, homilética, seja lá do que for, no sentido de que se você der mais, você vai ganhar mais. Você conhece a doutrina aqui da nossa igreja. Esta é uma exposição a respeito daquilo que Deus ordenou para o povo hebreu e nós vamos ver quais são os desdobramentos para o povo de hoje. Tá bom? Então preste atenção para você não achar coisa errada aí. A Escritura não nega, e a Escritura até mesmo revela que os ímpios poderão usufruir de bens materiais, e muito comumente isso acontece, assim como também a Escritura nos previne de que os filhos de Deus muitas vezes passarão dificuldades. Há promessas específicas de Deus para o povo do Senhor, mas em lugar nenhum está escrito na Bíblia que se você fizer determinadas coisas no reino de Deus, você vai ficar rico. Não existe. Olha, presbítero Carlos, faça isso ou aquilo, você vai ser mais rico que o Bezos. Não tem, na Bíblia não traz isso. Vem aqui na frente hoje, na hora da oferta, esvazia sua carteira, faça não sei o que, dê 3 rodadinhas e volte aqui 7 domingos seguidos e você vai ficar rico. Não existe isso na Escritura. Isso é mentira. Isso é engodo. E essas mentiras e esses engodos só vingam porque existe um universo de gente querendo ficar rica da noite para o dia. É igual o estelionato. O estelionatário só existe porque tem alguém querendo se dar bem. Esse tipo de pregação só existe porque tem alguém querendo ficar rico. E acha que Deus é o doador desse tipo de coisa. A Bíblia não fala disso. Tá? Essa mesma Escritura, por outro lado, também nos demonstra que há promessas específicas para aqueles que são filhos de Deus, mas estabelece claramente que eles devem ter um sinal externo daquele que é o seu compromisso para com Deus no que tange a vida material nesta terra. E este sinal externo é adorar e bendizer a Deus através da entrega de parte daquilo que o Senhor nos deu para administrar. Ao final deste sermão, nós vamos ver que existe uma correlação entre isso e a redenção. Tá bom? Mas por enquanto vamos entrar aqui. Essa primeira parte fala dos dízimos ao Senhor. E falando especificamente dessa palavra do dízimo, que quer dizer uma parte percentual, uma parte de 10%, nós podemos levantar algumas questões estabelecidas na própria Escritura a respeito disso, sendo que todas elas falam especificamente, não genericamente, ao povo de Deus. A nenhum outro povo Deus deixa instruções a respeito de dízimos. Deus não tem compromisso com quem não é parte do seu povo. Deu para entender, gente? E se Deus chama uma parte da humanidade a dizimar, e essa parte está dentro do seu povo, é somente com relação a esse povo que Deus tem compromisso, no que tange as promessas referentes à parte financeira da nossa vida. Apenas como exemplo e lembrança, dizimar já era praticado antes da concessão da lei no Antigo Testamento. Eu vou apenas mencionar textos aqui, tá? Mas não vou lê-los todos por uma questão de tempo. Lá em Gênesis 28, 22, e nós temos depois que conferir isso com Hebreus 7, de 1 a 3. Nós temos também que o dízimo, ele tinha usos próprios. Ele se destinava, por exemplo,
ao apoio dos levitas, ele se destinava a promover uma refeição. O dízimo podia promover uma refeição, inclusive aqui no versículo 23, nós lemos isso hoje. E a cada 3 anos havia um dízimo específico que era uma espécie de presente para pobres, viúvas, necessitados, estrangeiros, combalidos, enfim, aquele que precisasse. Dentro da esfera da sociedade dos hebreus, esse dízimo se destinava a amparar essas pessoas, e é por isso que esse dízimo não era levado lá para o templo, mas era guardado nas cidades de origem, porque era distribuído ali mesmo. Havia também as ofertas voluntárias que iam para além do dízimo. Elas eram dadas livremente, elas eram dadas de acordo com a capacidade e a disponibilidade pessoal de cada indivíduo. Ao mesmo tempo, o texto bíblico diz que há bênçãos para quem é dizimista, e em seguida a Bíblia também apresenta o outro lado da moeda, com respeito ao fracasso daquele que não entende essa parte do seu compromisso com Deus. Está dando para você entender até aqui? Já começou a pensar mal de mim ou ainda não? Mas também é importante nós nos lembrarmos de 2 coisas. O Novo Testamento, e aqui eu já vou falar para quem questiona essas coisas, o Novo Testamento não reintroduz o dízimo como novo mandamento. Então, se você fala, reverendo, eu não vou dizimar porque o Novo Testamento não manda. Por outro lado, o Novo Testamento não cancela o mandamento veterotestamentário do dízimo. Deu para entender? Se por um lado ele não ordena, por outro lado ele não cancela. E o que nós temos no Antigo Testamento, sabidamente, é sombra daquilo que nós temos no Novo Testamento. Se nós temos uma parte da nossa vida conclamada por Deus a ser moída, porque eu vou falar isso para todo mundo entender, o ser humano é moído cada vez que ele precisa botar a mão no bolso. Você pode converter o seu coração, o seu bolso demora mais, normalmente ele demora mais. E talvez essa seja uma das razões didáticas pelas quais Deus diz: mete a mão no bolso, porque eu quero ensinar você algumas coisas. E a primeira coisa logo que Deus quer ensinar é, no finalzinho do versículo 23, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Vejam bem, o motivo pelo qual Deus diz, tragam o dízimo, é para que você aprenda a temer ao Senhor. Ué, que coisa! É um ato mecânico e eu vou aprender uma relação com Deus? Não é um ato mecânico, é aí que a gente se engana. Porque você ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas é um ato espiritual que se transforma num ato visível, mas ele começa no seu coração. É por isso que às vezes a gente diz aqui, se você não vai participar com alegria, é melhor ficar quieto, porque o que Deus vai receber aqui no gasofilácio não é uma nota de R$2 ou uma nota de R$100, não é isso. O que ele vai receber no gasofilácio quando você vem aqui à frente é o que está no seu coração. Por que Jesus falou das moedinhas da mulher que colocou lá tudo que tinha? Não é porque ela limpou a carteira, é porque Jesus sabia qual era o coração dela, a alegria com que ela fez aquilo sem pedir nada a ninguém. Ela foi lá, pegou o restinho que ela tinha e botou ali no gasofilácio. Não quer dizer que a partir de hoje você tenha que pegar tudo que você tem e botar no gasofilácio, mas se você não fazia isso a partir de hoje, dizime e oferte com o seu coração depositado nas mãos de Deus, e faça isso para a sua alegria, porque é isso que o texto está falando, e é por isso que o título desse sermão fala a respeito da alegria no Senhor. O dia que você sentir alegria em contribuir, você entendeu e você começou a viver para aprender a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Sabe, se o seu molar ainda trinca na hora de vir à frente, você ainda não aprendeu. Mas o seu molar trincar faz parte da natureza humana, a gente precisa tê-la quebrada pelo poder de Deus.
E aqui nós temos dois trechos, do 22 ao 27 fala dos dízimos anuais, e no final, do 28 e 29 ao 29, fala dos dízimos trienais. Eu vou apenas dar uma passada aqui, só para a gente não virar um estudo bíblico, tá? Mas uma vez que aqui nós vemos uma grande diferença de produtividade, de meios de trabalho entre os povos antigos e as sociedades que nós temos hoje, né, as sociedades contemporâneas, nós precisamos entender melhor o que acontecia lá naquele tempo. Uma das grandes diferenças é a entrega anual ou trienal, a depender do que fosse. E a Bíblia aqui diz, se for assim, 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 é todo ano. Se for assado, é de 3 em 3 anos. O hebraico é muito enfático quando é traduzido aqui por dizimar, ou separar o dízimo, ou separar 10%. O termo hebraico é muito enfático, né? E ele se apropria de uma intensidade muito grande aqui. O dízimo aqui especificado falava de coisas da terra, cereais, coisas que os hebreus colhiam, o que era natural. Você hoje colhe um X que bate na sua conta, lá, do seu trabalho de carteira assinada, ou você colhe um X que o seu cliente pagou a você, se você for um profissional liberal. Enfim, nós temos hoje vários modelos, mas aquilo ali é a sua produção nos dias de hoje. O dízimo devia ser levado ao lugar onde o próprio Deus escolhesse para ele ser levado. Não é qualquer lugar. Existe um lugar próprio para você deixar o seu dízimo. E esse lugar é onde Deus determinou. Ele devia ser, aqui na tradição, ele devia ser comido diante do Senhor, o seu Deus. E nós sabemos a característica festiva e de profunda alegria quando você tinha uma reunião comensal naquele tempo, uma festa para comer. Era algo que denotava profunda alegria, era quase um êxtase de alegria quando alguém se sentava à mesa. E isso também era feito para demonstrar que levar aquilo diante do Senhor tinha por detrás um senso de profunda alegria. Era o pão sendo repartido por causa da alegria de poder levar ao Senhor o fruto da terra, fruto da bênção de Deus. A ideia, e aqui são outros textos que a gente precisa, recorrer, a ideia é a seguinte: o hebreu está lá, a terra precisa ser trabalhada, ele vai plantar. Quando ele colher, ele vai saber que foi Deus quem deu. Deus deu a chuva, Deus deu o sol, Deus deu a noite, Deus deu o crescimento e o frutificar da sua colheita. Se foi Deus quem me deu, tudo é de Deus, e eu vou tirar uma parte e vou levar para o sustento da casa de Deus, sustento do levita, para abençoar aquele que não tem, e ainda vou me alegrar na presença de Deus quando eu levar isso. Essa era a ideia, e não deve ser diferente hoje. A entrega regular do dízimo a Deus ensinaria o povo a temer sempre o Senhor, aquilo que eu li para vocês lá no versículo 23, e ele saberia que a prosperidade não dependia dele, da sua própria força, mas dependia daquilo que Deus fizesse em seu favor. Essa era a ideia. A provisão vem de Deus, eu vou gerar a provisão daquele que precisa a partir daquilo que Deus me deu. Tem um trecho aqui que vai do 24 ao 26, que reconhece que os hebreus, quando estivessem na terra prometida, eles podiam morar longe demais do local para o qual teriam que levar o dízimo. Então você imagina, o sujeito colheu, vou chutar aqui, tá? Um hectare de alguma coisa, você imagina ele ter que carregar 10% da colheita dele até Jerusalém, ele não ia conseguir. Então Deus, já sabendo da extensão da terra prometida, promove uma introdução aqui, uma novidade. Você pode pegar aquilo, troca por prata, quando você chegar lá perto, destroca. Agora você descobriu por que havia comércio no templo, lá no tempo de Jesus. Era a partir desta lei, deformada pelos séculos e séculos, que tinha se transformado naquilo que Jesus castiga severamente com a sua repreensão, que eram os vendilhões do templo. Começa aqui por uma boa causa e termina lá na frente com o mercadejar na casa de Deus. Algumas coisas a gente tem que ter cuidado.
porque começam bem e terminam muito mal. Houve uma certa ocasião em que os hebreus perturbaram tanto a paciência do Senhor que o Senhor mandou serpente. Elas morderam um monte de gente morreu. Aí ele fala para Moisés: faz uma serpente, ergue ali numa haste e tal. Moisés foi lá, preparou, ergueu na haste. Todo mundo que olhasse para a serpente era curado. Pois lá na frente, séculos depois, foi necessário um rei fiel ao Senhor ir lá e derrubar a serpente, porque séculos depois ela tinha virado um ídolo dentro de Israel. Temos que ter cuidado, porque boas coisas, muitas vezes, por causa da nossa natureza pervertida e pecaminosa, se transformam em laços na nossa vida. Temos os dízimos trienais, eu não vou me ater a eles aqui, apenas por uma questão de tempo, mas o fato é que os dízimos trienais, eles tinham uma aplicação muito especial, que era exatamente aqueles que mais precisavam na sociedade dos hebreus. Tá? Ao invés de tomarem as terras do hebreu que produzisse menos, eles tinham aqui uma prática dada pelo próprio Deus. E essa prática era: se todo mundo der um pouco, de 3 em 3 anos, e armazenar na sua cidade, e aquilo for bem administrado, nos outros, daqui a 3 anos, quando a gente trouxer de novo, a gente terá tido um período, são grãos, né, eles não estragam assim de um dia para o outro, estariam bem armazenados. Daqui a 3 anos, a gente terá administrado e não teremos fome no meio do povo de Israel. Não teremos esse tipo de calamidade. Então era uma programação que Deus fazia para o bem do povo hebreu, do estrangeiro, dos órfãos, das viúvas, dos aleijados, dos combalidos, de todos aqueles que precisassem da ajuda social dentro do povo de Israel. Bom, Deus também cuida dessa área da nossa vida. Então, ano após ano, eles aprendiam a lembrar quem era Deus e qual era a sua bondade. De 3 em 3 anos, eles eram lembrados por Deus que um seu coigual poderia estar passando necessidade, e com aquele ato, ele supriria aquela necessidade do seu irmão. Então, a saúde, o bem-estar da comunidade seriam sempre mantidos, e o povo continuaria dessa maneira a experimentar as bênçãos de Deus, porque quem precisava seria abençoado com aquilo que receberia, e aquele que desse seria abençoado pelas promessas de Deus. Todo mundo seria abençoado. Até aqui está tudo bem, gente? Amém? Eu vou para o segundo ponto, que trata das alegrias e das bênçãos. Por compreender a relação do dízimo com a vida cristã e com as promessas de Deus, é que os crentes do Novo Testamento ainda indicam, por sua fidelidade financeira, que eles estão certos de que Deus realmente cuida deles. Eles não vivem mais em função de normas agrícolas como essas aqui. Quando Jesus vem, Deus encarnado nesta terra, a sociedade dentro do Império Romano do primeiro século da era cristã já era diferente dessa aqui, que estava saindo da peregrinação no deserto para entrar em Canaã. Já era diferente. Mas a relação de princípios se manteve. Os cristãos devem dar fiel e generosamente. São as duas palavras que eu ensino aqui há 4 anos. Seja fiel e seja generoso. Se você for fiel, você vai sempre obedecer a Deus. E se você vai ser generoso, você vai ser abundante. Essas duas palavras, que eu estou quase fazendo lavagem cerebral aqui na igreja, né? Fidelidade e generosidade. E se a gente compreender essas duas palavras, a gente não tem problema. Compreender e obedecer, né? Sabendo, sendo fiéis e generosos, nós vamos saber que também haveremos de colher generosamente. Porque é isso que nós lemos lá em 2 Coríntios 9,6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O que você plantar é o que você vai colher. O tanto que você plantar é o tanto que você vai colher.
Não queira colher jaca se você plantar goiaba, não vai dar. E não queira colher um caminhão se você plantar apenas um punhado. Essa é a ideia de Paulo aqui. Cada um sonde o seu próprio coração, porque eu não estou falando para você, faça isso ou faça aquilo. Apenas sonde o seu coração diante da palavra de Deus. Qualquer pessoa pode orar de forma que quiser a Deus. Qualquer um. O impenitente, ele pode chegar ali na esquina agora, levantar as mãos para os céus, orar, e pode fazer isso de modo sincero. Deus vai ouvir essa oração? Não sei. Deus não tem compromisso com quem não foi lavado e remido no sangue do seu filho. Mas Deus é gracioso e pode ouvir. E pode responder. Mas se um filho de Deus, que foi justificado no Senhor, orar ao Senhor, e o fizer de tal forma que a sua oração seja levada ao Senhor pelo seu próprio Espírito, a promessa que nós temos na Escritura é que o Senhor tem compromisso em ouvir essa oração. Deu para entender a diferença? A mesma coisa se aplica com a questão financeira. Qualquer um pode vir aqui ao gasofilácio, depositar oferta, dar um dízimo. Qualquer um pode descobrir a conta bancária de uma igreja e fazer um aporte até muito vultoso. Se alguém fizer isso com a gente vai louvar muito a Deus. Mas o compromisso de bênção da parte de Deus com aquele que oferta e dizima é com os seus filhos. É a mesma coisa que eu falei a respeito da oração ainda há pouco. Por quê, gente? Porque da mesma forma que com a oração e com a entrega financeira, Deus só aceita a adoração de lábios que foram purificados por aquele fogo que vem do Senhor, que nos purifica de todo pecado. Ninguém adora ao Senhor e tem a sua adoração acolhida no coração do Pai, a não ser aquele que é filho de Deus. E a entrega financeira que nós fazemos no gasofilácio é parte da adoração. E por essa correlação de assuntos, nós vemos que é um privilégio daquele que foi resgatado, regenerado, redimido pelo Senhor, adorá-lo, orar, entregar e ter as promessas de Deus para embasá-lo quanto a isso. Por conta disso, nós precisamos aproximar o dízimo da comunidade dos filhos de Deus e começar gradativamente a tirar isso que se tornou um péjo na nossa sociedade. Ninguém pode falar disso, porque tem tanta gente fazendo o que não deve com isso, que quem vai fazer correto fica até constrangido de falar. Mas nós não podemos ter constrangimento, uma vez que está aqui na palavra de Deus. Nós temos que ter convicção e manter firme essa convicção de que o dízimo não vai salvar ninguém. Você não vai para o céu por causa do seu dízimo. Você pode passar a vida inteira sem dizimar. Você pode não alegrar o coração de Deus por sua desobediência. Você pode não conseguir aprender a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Versículo 23. Mas se você é salvo, você é salvo. Deu para entender? E você também não vai perder a salvação se você, enfim, não for correto nisso aí. Todas as orientações que vemos na Escritura sobre a contribuição financeira dos filhos de Deus, são dirigidas a nós, ao povo do Senhor. Porque nós entendemos quem é Deus e nós entendemos que é preciso obedecer a Deus. Deus nos chama, nos expõe a sua santa vocação, nos convoca e nos salva. E nessa aliança que Ele estabelece com um povo, que é o povo dele, Ele estabelece que a aliança tem contrapartidas. E é por isso que Ele nos manda fazer algumas coisas. Por exemplo, orar. Se Deus sabe de tudo, para que Ele manda você orar? Né? A grande pergunta que se faz. Nós não fomos chamados para sermos informantes de Deus, né? Senhor, eu vou lhe contar uma coisa, o diácono Fio, olha que... Não, Deus já sabe. Por que então que você tem que orar? É por sua causa, não é por causa de Deus, não. Deus sabe por que vai dobrar você. E a mesma coisa aqui na questão financeira. E aí eu vou concluir. E quando eu vou concluir, eu trago para um simbolismo inicial e para a relação
que nós temos entre tudo isso e o nosso chamado para sermos filhos de Deus. Algumas bênçãos, com seus símbolos em sequência, foram apresentados aqui no versículo 26. Eu não sei se você prestou atenção, eu vou ler de novo. Com prata, comprem o que quiserem. 2 pontos. Bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra coisa. Não, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio, ele é cheio de simbolismos, mas ao mesmo tempo ele também está repleto de bênçãos da parte de Deus que são prometidas para o povo, né? Numa espécie de preparo, como eu falei para vocês, preparo do coração daqueles que vinham desgastados, porque não é algo tranquilo você estar no meio do deserto andando por 40 anos, isso não é tranquilo. Talvez não seja tranquilo para você enfrentar 10, 20, 40, 50 anos de alguma dificuldade na sua vida e você se mantém fiel ao Senhor, porque Ele ajuda você a perseverar e a preservar, e ter a sua fé preservada, mas que isso é fácil, não é. Às vezes você enfrenta enfermidades prolongadas, problemas longos, e dizer que isso é bom, nós não somos masoquistas. Tá? O que é bom é saber que, a despeito de tudo isso, o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso. E que Ele não vai deixar a gente naufragar no meio do mar, nem se perder no meio do deserto. Isso é uma maravilha. Mas o povo estava tendo seu coração preparado para que entrasse aqui na terra da promessa. E esse trecho, lá em cima, né, no versículo 22, começa exatamente assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Antes do 1 ao 21, eu falei para vocês que Deus vai dando instruções práticas a respeito de várias coisas. Aqui também é uma instrução prática. Tá? Isso aqui não é para eles ficarem filosofando, não. É coisa prática. E, obviamente, nós estamos falando aqui de uma sociedade que é totalmente diferente da nossa. A gente já falou sobre isso, tem que entender isso o tempo todo. Mas aqui nós temos as seguintes coisas. Vocês vão pegar a prata. Lembra, lá atrás, você tem coisa demais para levar até o templo, você não consegue, aí você troca por prata. Quando você chegar lá no templo, é o versículo 26. Com prata, aquela prata, né, você trocou ali por mercadoria, comprem, e ele dá uma lista de coisas aqui. Comprem um boi. A gente pensa assim, ele vai comprar o boi para sacrificar. Aqui não está falando de sacrifício, ele não está falando de ovelha para o sacrifício, mas ele está falando de sustento, é entrega. Quando o hebreu ouvia assim, pega um boi e entrega no templo, ele entendia que ele estava falando da saúde financeira que ele tinha, porque o boi representava força de trabalho para um hebreu daquele tempo. O boi era o bicho que puxava o arado, era o bicho que conseguia arrumar a terra para ele, preparar a terra. Aquilo ali representava o sustento, a garantia financeira, e Deus está dizendo: pegue aquilo que simboliza sua garantia financeira e leve até o templo. Deus não disse, pegue a manada de bois que você tem e leve para o templo. Ele disse, pegue um boi, pegue o dízimo dos bois e leve até o templo. Tire uma fração daquilo que você acha que sem aquilo você não vai conseguir sobreviver e leve para o templo. Porque é isso que se faz hoje. Em muitos lugares, a pessoa olha para o seu contra-cheque e diz assim: o quê? Eu ganhei 1.200, eu vou dar 120 de dízimo, mas não vou mesmo, que eu vou chegar no final do mês devendo todo mundo. Mas era isso que o hebreu era orientado a fazer. Pegue o que simboliza a força do seu sustento e leve até o templo. Pegue também a ovelha, que era o animal que representava o alimento.
Era o animal que representava a carne, representava a lã, a provisão, o aquecimento. Cada uma dessas coisas simbolizava alguma coisa e o hebreu daquele tempo entendia. Quando Moisés falou, pegue um boi, ele entendeu o que era. Pegue uma ovelha, ele entendeu o que era. A gente hoje é que tem que explicar. Tem 3.000 anos aí de diferença, a gente tem que explicar tudo. Mas o hebreu daquele tempo, ele entendeu, não precisou explicar. O amor de Deus também se manifesta no suprimento diário da nossa vida. Está aí a ovelha. Aí Deus diz assim, compre vinho também. Aí vem tem sempre alguém de plantão para dizer que esse vinho aqui era fake, não era vinho mesmo, tá? Tanto é que Deus adverte em alguns lugares para não exagerar, porque senão aí está errado. Mas isso aqui era vinho mesmo, que era, na escritura e nas culturas antigas, o símbolo da alegria. Mas era uma alegria que precisava estar conectada ao equilíbrio. Tá? Não é aquela alegria festiva de você perder, é uma alegria com equilíbrio. Era isso, era o vinho. A consciência daquilo que Deus deu e deve ser usado com parcimônia. E a coisa vai piorando, né? Em determinadas correntes de hoje a coisa vai piorando, porque aí Deus diz assim, compra bebida fermentada. Ih, Jesus, isso aqui não é isso aqui alguém botou aqui. Isso não foi Deus que mandou botar aqui. Mas a bebida fermentada, que provavelmente era muito diferente das bebidas de hoje, mas está aqui, era bebida fermentada. Em outras versões está escrito bebida forte. Representava a cura, porque a bebida forte naquele tempo era um remédio. Na maioria das vezes era usado como medicamento. Também era usado para outras coisas, tá? Sempre na história da humanidade, desde que Adão e Eva caíram, existe uma coisa chamada pinguço. Então, tá? Ao longo de toda a história da humanidade, sempre existiram esses aí. Mas aqui está falando com outra aplicação, tá bom? E finalmente, outra coisa que desejarem, olha só, Deus diz assim, peguem aquela prata, comprem o que vocês quiserem, sabe aquilo que está no desejo do coração de vocês? Deus promete estar atento aos desejos do coração dos seus filhos, é isso que simboliza aqui uma bênção e uma promessa da parte de Deus para aqueles que forem fiéis. O sujeito foi fiel lá na terra dele, lá em Naftali, ele vendeu a sua produção, pegou prata e levou até o templo. Agora que ele vai destrocar, o Senhor diz assim, você vai comprar de volta um boi, uma ovelha, compra vinho, compra uma bebida forte, tem outra coisa, compra o que você quiser e vai se alegrar. Vai se alegrar na presença do seu Deus, porque afinal de contas, se você me obedeceu, você está lá no versículo 23 e está aprendendo a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então agora que você fez isso, alegre-se ali na presença do Senhor, o seu Deus, é o final do versículo 26. Se você está aprendendo a ser fiel, a temer ao seu Senhor, você pode na presença do Senhor ser feliz com a sua família, alegrar-se com a sua família diante do Senhor Deus. Quando você dizima, você obedece ao Senhor, mas você ganha dois aspectos da sua espiritualidade que as igrejas seriam mais bem educadas se aprendessem do que apenas ficar ouvindo o apelo, traz mais, traz mais. Não é isso que a Bíblia está falando, mas os dois aspectos são, quando você é fiel ao Senhor, você está aprendendo a temer ao Senhor. E por aprender a temer ao Senhor, Deus vai lhe dar liberdade para que você se alegre ali, na presença do Senhor, por aquilo que você fez, sendo fiel a Ele. Somente um salvo vai reconhecer e perceber claramente tudo isso aí. Somente um salvo vai perceber a sua saúde financeira ou o seu sustento. É a primeira coisa lá do boi. Vai perceber que isso procede de Deus. O impenitente vai achar que isso é coisa do acaso. O crente vai dizer, o Senhor está sendo fiel para comigo. Da mesma forma, somente um filho de Deus vai ter uma noção clara na sua vida de que é o amor de Deus que impera sobre ele, sobre sua vida, sobre sua casa,
a ponto de perceber que a provisão sobre ele e a sua família são dádivas de Deus. Veio a ovelha aí, eu estou tentando fazer uma aplicação desses elementos. A verdadeira alegria, na sequência, só pode ser experimentada por quem se alegra no Senhor. E aí vem Paulo lá no Novo Testamento nos dando as orientações seguidas. Filipenses, então, é maravilhoso sobre isso, falando que nós temos que nos alegrar no Senhor. Como? Sendo fiéis ao Senhor, aprendendo a temer ao Senhor sempre. E aí nós vamos poder nos alegrar no Senhor. Quem não teme ao Senhor não pode se alegrar no Senhor. Vai ter as alegrias efêmeras dessa vida. Somente um crente no Senhor pode olhar para cima, nos momentos mais difíceis da sua jornada, nos momentos de enfrentamento de doenças graves. Nós temos ouvido tanta gente nossa, filhos de Deus, gente sincera, gente fiel ao Senhor, que está internado, acometido, enlutado, acometido de enfermidade, enlutado. Hoje mesmo, lá em casa, soubemos de gente próxima. Graças a Deus, Deus tem nos preservado. Mas há muita gente sofrendo. Mas somente aquele que é fiel a Deus, no meio de tudo isso, olha para cima e entende, por causa da fé, que o Senhor pode curá-lo segundo a sua bondade, se Ele quiser. E louvado seja o Senhor se for curado. Mas se for recolhido para a glória, nós também dizemos: louvado seja o Senhor. E se eu tiver a alegria de ver o meu parente curado, eu vou dizer: louvado seja o Senhor. E se o meu ente querido for recolhido pelo Senhor, eu vou dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Somente o crente fiel ao Senhor consegue viver dessa maneira. Não que ele não enfrente tristezas, não que ele não enfrente as lágrimas da noite difícil da vida, mas ele perpassa tudo por causa da ação do Deus que é fiel. Somente aquele que é filho de Deus pode comer do dízimo. Está aqui, você vai lá e coma desse dízimo. O que nos remete, e como é que a gente vai fazer isso, né? Você hoje traz uma moeda, uma nota, você não vai comer aquilo ali, né? Espero que não. Que nos remete ao fato de que, para quem é salvo, o dízimo aponta para a salvação, nos lembra da salvação. Que isso? Agora, né, foi longe demais nessa. O pastor Joel está inventando coisa. O conselho já está se preparando para me chamar depois do culto ali no gabinete. Mas o dízimo é para quem é salvo. Somente aquele que olhou para a cruz e entendeu o chamado do Senhor de modo eficaz é que consegue entender tudo o que a gente está falando aqui hoje. O dízimo requer atenção e conduz a pessoa até a alegria do Senhor. O dízimo remete ao benefício a si mesmo, e é isso que está por trás da orientação de Deus. Pega o dízimo e come. Isso quer dizer que a entrega faz tão bem a alma do Filho de Deus, que ele se alegra profundamente no dar. E aquilo gera uma alegria tão grande quanto a alegria de você estar numa mesa farta com seus irmãos e seus amigos, porque é isso que representa trazer até a casa do Senhor. É trazer fartura, é trazer provisão, é trazer sustento. Porque não é só para si, não é para quatro paredes ou para uma instituição, é para gente, é para pessoas. E assim como de 3 em 3 anos naquele tempo, desassistidos eram assistidos dentro de Israel, uma igreja como a nossa, por modesta que seja, aqui os diáconos e presbíteros, se eu falar errado agora, me corrijam publicamente. Todas as vezes que nós descobrimos nesta igreja, desde que eu estou aqui, eu creio que tenha sido antes assim também, que nós descobrimos, pode ser que não saibamos, mas todas as vezes que descobrimos gente aqui precisando,
o conselho correu atrás e a junta diaconal fez o seu trabalho. É verdade ou não é, irmãos? E eu não estou falando apenas de cesta básica, eu estou falando de cuidado. Cesta básica é o que a gente pode fazer de imediato. Mas a gente aqui fica com o coração apertado, só de pensar que um irmão nosso pode ter uma conta de luz cortada. É isso que o nosso conselho faz. Como é que o conselho faz isso? Porque você é fiel ao Senhor. E se naquele tempo era de 3 em 3 anos, hoje é todo mês, porque todo mês tem uma conta. E eu não conseguiria dormir como pastor dessa igreja, os presbíteros são iguaizinhos e os diáconos também, eu conheço todos eles. A gente não conseguiria dormir em paz sabendo que tem alguma coisa guardada na nossa conta e que tem um irmão aqui padecendo. Porque depois eu vou ter que acertar minhas contas com Deus. Eu tenho que cuidar dos domésticos da fé. Esta igreja precisa cuidar dos domésticos da fé. Toda igreja precisa fazer isso. Como? Por causa da fartura que é trazida por você e por mim. Tá? Porque o seu pastor também é dizimista. Só para ninguém ficar com dúvida aí. A Escritura nos apresenta um grande paradigma de entrega. E esse grande paradigma é o próprio Jesus Cristo. Quando nós lemos assim: Jesus Cristo se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso está lá em Tito 2,14. Em Gálatas 1,4 diz assim: Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E mais um que eu separei aqui, que está em 1 Timóteo 2,6. Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus entregou a si mesmo. Ele entregou tudo que ele era para vindicar para si um povo. E a Escritura não manda que você dê tudo que você tem. A Escritura diz: para honrar aquele que deu tudo, seja fiel com uma parte. Até porque se nós dermos tudo, não será suficiente, porque será nossa justiça tentando entrar no lugar de Deus. Existe aí uma relação íntima entre a percepção clara da salvação, por causa dos atos de Cristo. A imitação de Cristo é a percepção do Espírito Santo. Nessa obra completa da salvação e a nossa entrega de vida e a entrega financeira como parte da nossa vida. O paradigma é Cristo se entregando. O paradigma é Cristo se alegrando diante do Pai e dizendo: eu me entreguei totalmente. Aí está o teu povo. Tu escolheste para ti mesmo, Pai, e eu me sacrifiquei. Eu me dei inteiro por esse povo. Esse é o paradigma de Cristo. Essa correlação foi minada nos nossos dias pela separação que se fez da entrega financeira do culto. As pessoas acham que o momento do ofertório num culto público como o nosso aqui é a gente para tudo que agora a gente vai recolher porque a igreja precisa pagar as contas. Não é. O momento dos dízimos e das ofertas num culto é momento de culto, é adoração ao Senhor. Se você não consegue cantar, orar, adorar a Deus, você não vai conseguir também adorar a Deus através disso. É simples. E eu já falei aqui e vou repetir. Momento de oferta numa igreja não é vaquinha para pagar nada da igreja. Porque se você não fizer nada, Deus vai fazer. Enquanto Deus quiser que aquelas portas fiquem abertas e que nós não sejamos inadimplentes, Ele vai trazer gente de fora, de qualquer lugar. O dono da igreja é Deus. Você pode ser instrumento. E quando for instrumento, sendo aquele que aprende a temer sempre ao Senhor, o seu Deus, e de tal maneira que você vai se alegrar ali na presença do Senhor, o seu Deus, aí além de ser instrumento, você vai ser abençoado pelo Senhor. A nossa razão principal continua sendo e sempre será adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com tudo que somos e tudo que temos. Amém, meus irmãos?
uma breve aplicação. Queria lembrar a vocês hoje a respeito do convite ao conhecimento de quem se entregou por cada pecador chamado pelo Senhor. Isso é o que de mais importante há, porque se você não entender a obra da redenção, você não vai entender nada do que eu falei a respeito de dízimo nesta noite. Aquilo ali é para quem é povo de Deus. E ninguém é obrigado a entender se não for povo de Deus. Ninguém vai ficar chateado. E nem você deve ficar angustiado consigo próprio. Mas existe um convite ao conhecimento daquele que se entregou na sua totalidade por nós. E esse convite está aberto hoje. Eu não sei se você é filho de Deus ou não. Eu não vou fazer apelo para você vir à frente. Não haveria nada de mais em fazer, mas não temos esse hábito. Mas aí, no lugar que você está, o que você deve pensar é: o meu coração, sendo sondado pelo Espírito Santo, me leva a isso ou não? Segunda aplicação, é um convite também à verdadeira compreensão da adoração. Agora é para filhos de Deus. Se você já é filho de Deus e não entende o que é adorar a Deus, na completude da sua vida está faltando alguma coisa. Se você não é fiel a Deus, no todo das ordenanças de Deus, você não é fiel em nada. Deu para entender? Terceiro, é um convite também ao quebrantamento total do nosso coração, que ainda tem parte endurecida. Isso precisa ser quebrado. Nenhum de nós aqui vive na perfeição do chamado do Senhor. Nenhum de nós. A gente só vai atingir isso quando chegar lá na glória. Mas existe sim um princípio bíblico que todo dia nós temos que melhorar. É o processo da santificação. E se a gente simplesmente olha e diz: não, eu sou assim, vou ficar assim, tem alguma coisa errada. Uma vez eu estava num evento, não aqui no Rio de Janeiro, numa cidade bem longe, muita gente, e era hora de uma refeição. Muita gente, enfim, não vou dizer o que é, não vou dar dica nenhuma para você não ficar aí tentando descobrir as coisas. Mas eu sei que era muita gente, e era a hora da refeição, todo mundo foi lá, todo mundo lá com seu garfinho, sua faquinha, comendo, e tinha um senhor, que ele pegava a colher assim, sabe? E a colher saía aqui, todo mundo comendo com garfo e faca, e ele com colher. E pá, rapaz, o sujeito comia rápido. A colher cabe mais do que o garfo, né? E ele comia rápido. E eu acho que ele percebeu que todo mundo tinha um outro jeito de segurar os talheres, e ele se desculpou ali publicamente. Ele falou: bom, lá na minha terra ninguém usa garfo e faca, só usa colher, e a gente come assim. Eu sou assim e vou continuar assim. E pá. Quem estava perto se entreolhou, e eu guardei aquilo. Não tem nada a ver com a educação dele, com a cultura dele, não estou criticando isso, mas foi o que ele falou: eu sou assim, lá na minha terra é assim, eu sou assim e eu vou continuar assim. Crente não pode fazer isso. Nós somos transformados dia após dia pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Se nós quisermos ser a mesma coisa ano após ano, tem alguma coisa errada conosco. Se você come assim com a colher, mude, tá? Coma assim com garfo e faca. Quarto, e já vamos terminar, convite ao que nós convidamos aqui. Eu estou aqui há 4 anos, desde que eu vim para cá eu falo isso. É um convite à fidelidade e à generosidade diante do Senhor. Seja fiel e seja generoso. Não seja não me vem outra palavra melhor, eu sei que vocês vão reclamar depois que eu vou usar essa palavra, mas a prática disso é a somiticaria, tá? É uma palavra exata para quem é vulgarmente conhecido por mão de vaca, pão duro, sovina, sabe? Esse sujeito, ele pratica essa palavra feia, mas é a palavra adequada, sabe? É a mais precisa, é o pecado da somiticaria. Não seja isso. Seja generoso.
Generoso com a obra do Senhor, generoso com o seu próximo, seja generoso até com você mesmo. Não seja sovina. E seja fiel. Se você for fiel, sai da frente. Sabe, você é fiel, você vai obedecer, você vai ser farto na obra do Senhor. E finalmente, eu deixo aqui um convite para todos nós, e tudo isso que eu falei é para mim também, viu, gente? Um convite a aprender. Aprender pela entrega, versículo 23, a temer mais ao Senhor. E assim, versículo 26, experimentar uma alegria indizível no Deus da igreja. A gente só alcança isso sendo filho de Deus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra é cortante no nosso ser. Sejamos nós, Senhor, educados na tua palavra e que nós possamos entregar em tuas mãos o nosso coração, às vezes machucado. Que a tua palavra, às vezes, quando nos atinge, nos machuca, mas que o Senhor cuide de nós e que nós sejamos assim acrescidos de algo novo no nosso ser e que tenhamos, ó Deus, dessa maneira uma educação da tua parte ao nosso coração, que possamos viver para a glória do Senhor, sendo mais tementes ao Senhor e nos alegrando cada vez mais no Senhor. Não permita o Senhor que deste lugar saia hoje ninguém sem conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, e que o Senhor seja engrandecido no meio do povo, louvado e adorado para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É como nós oramos no nome precioso de Cristo. Amém.